Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, colocando nossas vidas diante daquele que pode todas as coisas, clamando a Ele que estenda sobre nós as suas mãos para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger, para trazer sobre nós a sua gloriosa paz. Vamos trazer um estudo que tem por tema: quando se dará a justificação final da fé? A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. E o texto básico está em Gálatas 2, verso 16, que nos fala: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Encontramos a palavra nos falando muito de justificação final e que ela não se dará por obras. Mas então, como será que ela se dará? Vamos buscar entender, mas para isso vamos ter que entrar no âmago da palavra. Justificação quer dizer que haverá o perdão dos pecados e somos justificados pela nossa aceitação ou reconciliação com Deus. E quando nos reconciliamos, recebemos a graça e o favor de Deus, que nos concederá viver eternamente. Isso é a verdadeira renovação em Cristo, em que os pecadores não podem obter, pois não haverá justificação sem arrependimento. Esse é o evangelho que será proclamado pelo anjo como sendo o evangelho eterno. Esse evangelho é o que liga o coração de Deus com o coração daqueles que se arrependeu. Isso ocorrerá por uma obra única e exclusiva do Espírito Santo. A palavra nos fala: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, verso de 4 a 7. A nossa salvação vai se dar pela nossa justificação, que será feita pelo Espírito Santo junto a Deus. Pois pode o homem justificar-se a si mesmo ou a outro? Quem guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, reconhecendo o seu sacrifício na cruz, sabe que não. E a autoridade eclesiástica, que diz ter poder para perdoar e justificar o pecador, vai estar negando o sacrifício de Jesus e negando o evangelho do reino e da salvação. Jesus foi procurado por um jovem que lhe fez a seguinte pergunta: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus 19, verso 16. Para responder a essa pergunta, Jesus disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, verso 17. Aquele jovem ainda guardava em seu coração algumas dúvidas e perguntou a Jesus: quais? E veio a resposta de Jesus dizendo: e Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mateus 19, verso 18. É aqui que começam as divergências, pois se nenhum desses mandamentos foram quebrados, se está se cumprindo as obras da lei, o mundo os reconhece como já sendo justificados, e assim a vida eterna já foi alcançada.
Mas e Deus, como será que os vê? Ouvimos, vindo de alguns que estão oficializando os ofícios fúnebres, a expressão: era um ser humano justo e bondoso, e por isso o Senhor o recolheu em seu reino. Esse está salvo. Isso só serve de conforto e consolo para a família, pois acabamos de ver aqui no texto básico que, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nós dependemos da justificação de Jesus, do seu sangue e do Espírito Santo, para conseguirmos alcançar a salvação. Seus discípulos ouviram a conversa de Jesus com aquele jovem e naquele momento eles entenderam que a salvação não era algo fácil de ser alcançada, coisa que muitos até aos dias de hoje ainda não entenderam, nem mesmo muitos teólogos ou sacerdotes. E meio sem entender e perplexos perguntam: quem poderá, pois, salvar-se? Mateus 19, verso 25. E Jesus foi bem claro em sua resposta ao dizer: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, verso 26. Mas vamos falar do Evangelho Eterno, ou o quinto Evangelho. Como entender o que a palavra está nos revelando ao se referir a um Evangelho Eterno? Conhecemos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Serão estes os evangelhos eternos descritos na palavra? Certamente que não, porque este é o quinto evangelho. E este evangelho o Senhor não revela a qualquer um. Este só é conhecido dos santos, pois quando serão aqueles que poderão ser vistos por Jesus na forma como foi por ele dito ao Pai? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, do verso 20 ao 22. Aqui estão retratados os santos que irão entender e reconhecer o Evangelho que foi proclamado pelo anjo. Os que entenderão o Evangelho eterno. Encontrei esse Evangelho em Apocalipse, e só então foi que melhor pude entender aquilo que Jesus disse a seus discípulos em Mateus 19, verso 26, que aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E para o seu povo ele faz com que tudo seja possível. Vamos voltar um pouco na palavra para saber como isso ocorre. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, verso 3. Vemos que o que nos atrai para os caminhos do Senhor é o amor eterno que Ele tem por nós, e é esse amor que nos leva ao arrependimento. Mas para entendermos esse amor, temos que ter o Pai dentro de nós. Veja o que a palavra nos fala sobre o amor eterno, ou o quinto evangelho. É de suma importância para o cristão conhecer o evangelho eterno, ou o quinto evangelho, pois são dessas duas frases que nasce a salvação. Esse evangelho eterno está descrito na palavra uma só vez, mas ele é real. E a ordem do Senhor é que esse evangelho seja proclamado a todos os povos da terra.
o que nos dá a certeza de que este Evangelho é o próprio Jesus, como disse Paulo, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, verso 12. Vejamos o que nos fala a palavra sobre este Evangelho. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. O anjo anuncia a proclamação deste Evangelho, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Adorai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é a justificação vinda pela fé. Este é o Evangelho eterno. Esta é a síntese de todos os evangelhos. Esta é a justificação do povo de Deus que guardou os seus mandamentos e aguardou com paciência a vinda de Jesus. Veja Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O Evangelho eterno já não mais será o Evangelho da cura, de milagres e nem da libertação. É o Evangelho dos salvos, dos santos, daqueles que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso é que deverá ser proclamado a todos, mas não somos nós que o proclamamos, pois esse Evangelho vai ser proclamado pelos anjos. E quantos serão aqueles que ouvirão a voz do anjo que proclama esse Evangelho? Só ouvirá a voz do anjo aqueles que têm fé, que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Isso nos é afirmado pelo verso que acabamos de ler. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O Evangelho eterno é o Evangelho que será restaurado pelo Senhor. Assim, é o Evangelho puro e eterno. Não vai entender esse Evangelho aquele que não está santificado diante do Senhor, pois é este Evangelho que nos ajuda a entendermos as verdades daquilo que foi pregado por Jesus. E é este Evangelho que prepara o cristão para viver uma vida com Cristo. Enquanto muitos se preocupam em receber benesses desse mundo, buscando a Jesus com essas intenções, os verdadeiros cristãos estão firmados no Jesus que derramou o seu sangue para nos reconciliar com Deus. Esse é o Evangelho que faz com que tenhamos uma real comunicação com o Criador e Senhor. Esse Evangelho é o próprio Jesus, e é este Evangelho que nos faz entender o que foi dito por Jesus em João 6, verso 54. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, verso 54. É assim que Jesus declara que vai abolir a morte. Jesus, o Evangelho, que traz em si a vida eterna. Jesus pregava o reino de Deus e o Pai sempre se preocupou com a sua criação. Foi por isso que ele criou princípios na terra, que são princípios que os salvos viverão no seu reino, quando da vida eterna. O Evangelho eterno foi pregado por Jesus e por ele foi vivido. E eterno, porque assim foi no passado, tem que ser no presente e será vivido pelo povo que for salvo no futuro. Só entendendo o Evangelho eterno é que se pode entender o sacrifício de Jesus, porque é nele que está
toda a verdade da salvação. O Evangelho eterno tem por base o que nos fala a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Apocalipse nos traz uma visão inicial da missão, do caráter e a vitória do povo de Deus no tempo do fim. É da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Em Mateus 24, 14, a palavra nos fala de qual evangelho que deve ser pregado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho que foi determinado por ele, que fosse pregado, foi o evangelho do reino, e não um evangelho inventado por homens, como temos visto. Porque a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo é chamada de evangelho eterno. O anjo que voava pelo céu proclamando o evangelho eterno proclamava, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, como vimos em Apocalipse 14, verso 7. Temer a Deus sem conhecimento daquilo em que consiste o evangelho eterno será fazer com que muitos cheguem ao reino e não sejam recebidos por Jesus, pois ele é o evangelho eterno. Foi ele quem fez o céu, a terra. Foi ele quem criou todas as coisas. E é esse, por isso ele é o evangelho eterno. Ele é o plano de redenção de Deus para o homem caído, restaurando por ele e nele a imagem e semelhança do Criador. Esse plano leva o ser humano a reconhecer, através da adoração e culto, as obras de Deus como Criador, Redentor e Juiz. Faz parte desse plano comunicar a natureza de Cristo, isso é, a sua lei, que é o modelo de julgamento e adoração de todo ser que seja verdadeiramente amar e adorar a Deus. É na adoração que o Senhor reconhece os seus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, como vimos em Apocalipse 14, verso 12. A palavra nos fala nesse verso que Deus deve ser reverenciado, reconhecido e cultuado por aquilo que Ele fez, faz e fará. Ele cria, redime e julga. Os atributos de adorador encontramos na palavra. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Hebreus 12, verso 28. O anjo que proclama o evangelho eterno está convidando a todos que adorem a Deus. O que podemos entender é que esse evangelho não pode ser mudado. Esse evangelho não permite que façam dele uma colcha de retalhos, como o que está sendo feito com os 4 evangelhos, onde a humanidade está transformando em evangelhos de prosperidade, de curas e de milagres. Já quase não é pregado o evangelho da salvação, o evangelho eterno, como foi proclamado por um anjo, e é o plano de redenção de Deus para o homem caído, restaurado por ele e nele a imagem e semelhança do Criador. É fazer com que o adorador receba de volta a imagem e semelhança daquele que o fez e que foi perdida pelo pecado. O Evangelho nasceu em Jesus, o Evangelho eterno tem sua origem em Deus. Assim disse Jesus aos discípulos e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Marcos 16, verso 15. E seus discípulos levando o seu evangelho, mas o evangelho eterno não foi ao homem que o Senhor pediu que proclamasse, mas que fosse proclamado por um anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. O mesmo pedido foi feito que fosse pregado a toda criatura e que fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Podemos entender que o evangelho que Jesus mandou que fosse pregado era o evangelho do arrependimento, e o que foi proclamado pelo anjo foi o da salvação. O evangelho deixado por Jesus é para ser pregado. O evangelho proclamado pelo anjo não veio para ser pregado, mas proclamado como mensagem do fim. O Senhor manda o seu mensageiro a proclamar que o seu juízo é vindo, ou seja, a história final do pecado nesse mundo está para encerrar, pois o retorno de Jesus está próximo. O que requer é a adoração de toda a humanidade. Foi assim que Paulo descreveu o Evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que destes tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para obediência da fé. Romanos 16, verso 25 e 26. A mensagem do Evangelho eterno é que ninguém será salvo se não for pelo arrependimento e pela remissão dos pecados que se faz pelo sangue vertido na cruz. Deus não criou o ser humano para morrer. Seria como ele, o Filho e o Espírito Santo. Queria que a humanidade fosse como eles. É isso que o Evangelho eterno nos fala. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, verso 4. Havia necessidade de um substituto para salvar o homem, porque o homem pecou e deve morrer. Mas o Pai não criou o homem e a mulher para morrer. Logo, alguém tem que morrer para que a humanidade possa viver. Esse alguém é Cristo. E agora o homem se salva pela fé na morte de Jesus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, verso do 26 ao 28. Aqui está o Evangelho eterno. Isso irá acontecer quando Jesus vier pela segunda vez e encontrar aqueles que guardaram com paciência sua vinda. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É nesse versículo da palavra que podemos entender a verdadeira mensagem da justificação pela fé em Jesus. O anjo proclama todos os habitantes da terra para que adorem a Deus como seu Criador, Jesus como seu Salvador, dando a eles a glória que lhes é devida e que só eles merecem receber. Esse é o propósito do Evangelho eterno. É para que toda a humanidade possa entender que esse Evangelho vai além de libertar e curar. Esse Evangelho libera o pecador da escravidão do pecado e o conduz à vida eterna. Esse é o Evangelho que leva a louvar a Deus e crer que Jesus é o único capaz de nos levar à salvação. É por meio desse Evangelho que o Espírito Santo vai restaurar a aliança que foi quebrada pelo pecado
que nos levou ao afastamento do que é eterno. O Evangelho eterno tem por finalidade fazer com que a humanidade volte à presença de Deus, recebendo, assim, a vida eterna. Que todos possam ter entendido este momento em que passamos juntos. E que Deus abençoe a todos. Amém, amados.